Gols, boas atuações e polêmica de arbitragem. O tempero perfeito de um jogo do Grêmio com vitória aqui na Arena. O tricolor dá um salto na tabela de classificação e a gente vê um time mudar da água para o vinho, com vontade, empenho e qualidade individual. Depois da vinheta a gente fala sobre a vitória de 2-0 sobre o São Paulo, então espera aí. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos sobre a vitória do Grêmio pelo placar de 2-0. Antes deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. A gente vai fazer essa avaliação mostrando os melhores momentos. E é em cima das imagens que a gente começa a construir os nossos raciocínios aqui, porque o Grêmio mudou da água para o vinho, né? A vitória ela foi a consequência de uma boa atuação. Mas é importante dizermos que aqui na Arena, para mais de 21 mil torcedores, o Grêmio não começou o jogo bem. Pelo contrário, o Grêmio começou em alguns momentos sentindo uma pressão, dando espaços para o São Paulo. O São Paulo estava conseguindo aproveitar principalmente o lado direito do sistema defensivo do Grêmio. A ideia do Crespo ficou muito clara nos primeiros 20 minutos da partida, era explorar o Marcos Rocha, e aqui uma vírgula importante, o Marcos Rocha é um jogador extremamente qualificado, e a prova disso é que em vários momentos do primeiro tempo ele sofreu tecnicamente, cometeu erros técnicos, e erros que poderiam tirá-lo do jogo. Sabe aquele dia que as coisas não estão dando certo? O Marcos Rocha, ele não sente isso. Ele errou, ele pegava a bola, ele errou, ele aparecia de novo e ele foi se recuperando ao longo do jogo. E foi, inclusive, um dos melhores em campo, foi uma das peças importantes que o Grêmio teve na construção dos 90 minutos. Mas nesses primeiros 20, com o São Paulo tentando explorar muito o lado direito da defesa do Grêmio, ele acabou pagando um preço importante. Ainda assim, com o São Paulo mostrando que estava disposto a atacar dentro da Arena e o Grêmio sentindo essa pressão dentro de casa, os espaços não apareceram. O São Paulo finalizou, nós estamos vendo, mas não houve nenhuma grande defesa do Gabriel Grando. E aqui eu faço um elogio específico à dupla de zagueiros do Grêmio, porque Noriega e Wagner Leonardo, para mim, são os dois jogadores ideais para uma titularidade. Um casamento perfeito, com vitalidade, com inteligência e com muita qualidade na saída de bola. Isso facilita muito. Ainda mais um time que se propõe a sair com a bola no pé, a ter Arthur buscando a bola lá atrás, como o Grêmio fez em vários momentos. E esta qualidade do Grêmio de saída foi recolocando o Grêmio dentro do jogo. Existiam alguns problemas nos primeiros momentos, um distanciamento entre setores, permitindo que o São Paulo tivesse essa liberdade para atacar, um time que estava vulnerável à velocidade que o São Paulo estava tentando impor, mas ainda assim o São Paulo não soube aproveitar isso. E o Grêmio foi se recolocando dentro de campo. Só que aí apareceu talvez aquilo que estivesse faltando para a noite de hoje aqui na Arena, que é a individualidade, que é o cara que consegue fazer a conexão da defesa com o ataque. O Grêmio está sofrendo há muito tempo de uma falta de criatividade. O Grêmio não consegue construir com a bola no pré. Falta esse jogador, falta esse pensador. E hoje contra o São Paulo foi mais um jogo assim. Só que a diferença que no momento em que o Grêmio sofria, estava faltando algo que nos últimos jogos estava parecendo que era a capacidade de fazer a transição em velocidade, a transição inteligente, explorar o contra-ataque. O Grêmio não estava tendo isso, porque o Alisson parecia desligado do jogo. E o Amuso fazia uma boa partida dentro daquela ideia de ser o meia-ponta, o cara que está na ponta cortando para dentro, mas ainda assim era insuficiente, apenas ele e o Arthur, porque o Edenilson e o Dodi, na construção, não estavam aparecendo. Mas aí o Alisson se machuca. E quem diria que a lesão do Alisson poderia solucionar o problema do Grêmio? Porque entrou o Pavon. E por incrível que possa parecer, para aquele que é o mais crítico do Pavon aí do outro lado, o Pavon resolveu o jogo para o Grêmio. O Grêmio começou a ter ímpeto, o Grêmio começou a marcar melhor, o Pavon é muito voluntarioso neste aspecto, a gente sabe disso, e com o Pavon em campo, o Grêmio começou a se recolocar dentro do campo de ataque, jogar um pouco mais para frente, causar uma preocupação para o São Paulo. O conforto que o São Paulo estava tendo lá para sair, atacar, explorar a defesa do Grêmio, começou a não ter com o Pavon ali. O Pavon ajudava a marcar, recuperava e disparava. O Pavon começou a acertar tecnicamente, começou a aparecer para o jogo, o Grêmio começou a ter um jogador a mais.
E quando o Grêmio pressionou, saiu o gol, né? É evidente que existe aqui o mérito do centroavante, a gente vai falar sobre ele, mas a construção da jogada me agrada. É o Amuso fazendo a típica jogada do Amuso, pegando a bola, né, pela ponta, mas levantando a cabeça, procurando espaço, tentando uma finalização, e aí tem o centroavante. O centroavante ele não precisa tocar na bola 70 vezes dentro dos 90 minutos. Ele pode tocar uma, desde que essa uma seja para dentro da rede. E foi isso que o Carlos Vinícius fez. Muito esperto, muito inteligente. Contra 3 zagueiros, a situação na noite de hoje era bem complicada para o Carlos Vinícius. Ele deu 2 passos para o lado, saiu da marcação, o Arboleda se perdeu por completo e ele jogou para dentro do gol. O Grêmio ganhou vida a partir dali. O Grêmio, quando começou a pressionar, colocou o São Paulo nas cordas e quando teve a chance, colocou para dentro. Antes disso, o goleiro do São Paulo já tinha feito defesas, o Pavão já tinha finalizado, o Wagner Leonardo já tinha cabeceado, o Grêmio já tinha apresentado volume para fazer aquele 1-0. O gol do Carlos Vinícius era apenas a justiça que se colocava no placar. E eu acho que é esse o principal ponto. Por mais que o São Paulo, nos primeiros 20, 25 minutos, tenha ditado o ritmo, o Grêmio soube sofrer e depois soube aproveitar o seu bom momento. E é este o ponto que eu vejo de diferença principal do Grêmio de agora para o Grêmio de alguns meses atrás ou semanas. O Grêmio antes não tinha qualidade para criar. Hoje ainda segue com dificuldades, mas quando o Grêmio criava, desperdiçava. Hoje o Grêmio consegue identificar o seu bom momento dentro do jogo e aproveitar esse bom momento. Seja pressionando, seja jogando, né, para dentro da área do adversário, seja aproveitando a única, né, ou as poucas chances que aproveitam. Ter um centroavante é peça-chave para isso. E hoje o Grêmio tem um centroavante. Um cara que briga pelo alto e ganha, um cara que quando a oportunidade aparece ele não desperdiça ou desperdiça raramente. O Carlos Vinícius virou a grande cara deste ataque do Grêmio, a grande referência. Não pode perder o Carlos Vinícius, né? É o projeto 2026, ter o Carlos Vinícius. E quando voltar o Bright White, é um outro problema, e é mais problema do Bright White do que do Carlos Vinícius. É muito bom ter um centroavante. E essa é a principal mensagem que eu coloco aqui. Alguns pontos que são importantes, tá? Destaques que, para mim, são fundamentais. O Pavon tecnicamente contribuiu, e eu falei muito da questão individual, acertando tudo, mas ele tem um brilho coletivo que é importante. E a gente não pode ter, de forma nenhuma, preconceito com o jogador. Não é porque você não gosta do Pavon ou criou um conceito negativo sobre ele por conta das temporadas que ele já fez com a camisa do Grêmio, que ele não pode mais jogar. Se ele está dando a resposta, que jogue ele. E a gente tem visto isso. Atletas que não estavam bem, dando retornos importantes. E existe um responsável por isso. Se o Pavão está dando resposta e merece a titularidade, como eu tenho defendido aqui, se o Amuso começa uma recuperação, e fez um grande jogo o Amuso, tá? Para mim também um dos melhores em campo, entendendo a função, distribuindo o jogo, por vezes aparecendo como ponta, chamando na individualidade, na velocidade. Se o Amuso está se recuperando, se o Edenilson hoje é uma peça importante, o segundo tempo do Edenilson foi muito bom. É verdade que o São Paulo se atirou, o São Paulo foi para as cordas, o São Paulo sentiu o jogo, mas se o Edenilson também está dando resposta, existe um responsável. É Mano Menezes. O Mano faz um trabalho de recuperação individual maravilhoso. O Mano oscilou, o Mano não tinha um bom trabalho lá em julho, Dávila. Cara, o Grêmio deu peças para o Mano Menezes, deu qualidade. E futebol ainda é sobre jogador de futebol. Jogador de futebol ainda resolve jogo de futebol, por mais incrível que pareça. E quanto melhor o jogador, mais fácil fica para o treinador. Melhor é de trabalhar. Quando você deu qualidade para o Mano Menezes, a qualidade apareceu no Arthur, no Carlos Vinícius, no Marcos Rocha. Mas graças ao trabalho do Mano, aparece o Edenilson, aparece o Amuso, aparece o Pavon e pode aparecer o Lucas Esteves, que fez também um bom jogo. É essa a consolidação do trabalho de um técnico. É pegar os bons e deixar eles serem bons. E é pegar os que estão mal e fazer com que eles se alimentem do bom futebol daqueles que individualmente são melhores que ele. E o Mano está fazendo isso com maestria. O Mano está recuperando o Grêmio e permitindo que o Grêmio sonhe com uma Libertadores da América em 2026. Qualquer coisa que não vá ao encontro dessa ideia é apenas colocar a mão na face, colocar a mão no olho, não se permitir ver e estabelecer um preconceito e não aceitar que o cara que tu não gosta está dando uma resposta. Seja ele Pavon, seja ele Edenilson, seja ele Mano Menezes. O Grêmio precisa acreditar nestes caras
porque são eles que estão dando resultado. E por mais que a sequência a partir de agora seja dura, e será, e possivelmente o Grêmio perderá pontos, porque o futebol é assim, se faz de vitória, mas também se faz de derrota, a gente não pode deixar de esquecer. O Grêmio encontrou uma forma de jogar. E esta forma está dando resultado, e esta forma faz com que a gente risque a palavra rebaixamento na temporada de 2025. Para fechar, é óbvio que se a gente mostrou aí qualidade individual, qualidade coletiva, se a gente fez elogios ao jogo, é preciso colocar o último elemento de qualquer jogo de campeonato brasileiro. O Grêmio, aqui na Arena, foi prejudicado pela arbitragem. Primeiramente, o pênalti dado. Porra, como é que o Davi Lacerda não viu aquele pênalti, cara? Ele tava no campo, é um pênalti claro, eu aqui da cabine, sei lá, dá uns 100 metros até lá embaixo, não sei, talvez um pouco menos. Eu vi, daqui, eu olhei e disse pênalti. Ele, não foi pênalti. Aí o VAR foi lá e chamou ele. Aí o segundo pênalti, eu não vi da cabine. Tinha muita gente na frente. Mas quando eu vi pelo monitor, eu fiquei apavorado, muito pênalti. O jogador de São Paulo tá com os dois braços para trás, ele tira um e a bola bate. Não é uma movimentação natural do braço aquilo ali. Aquilo ali é penalidade, né? No mínimo, o VAR tem que... Ei, juiz, por favor, vem aqui dar uma olhada. Nem isso aconteceu. Aqui o Grêmio foi prejudicado, poderia ter sido 3-0 com extrema tranquilidade, mas é futebol brasileiro, né? Não é sobre roubar, é sobre os caras serem horrorosos, horríveis. E essa é a arbitragem que a gente, infelizmente, precisa se acostumar. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e a gente se vê. Tchau, tchau.